Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Ó, o vídeo de hoje é só nosso terceiro fator, né? O nosso terceiro pilar, fator, enfim, item, que é sobre as escolhas também e é quando escolher, né? Nós falamos o 1 e o 2 e agora nós temos o terceiro, quando escolher. Aí eu vou resumir assim um pouquinho no vídeo bem simples, tá? Ou melhor, bem curtinho também, que é algo que me veio assim à mente, algo que eu coloco na minha vida. É algo que eu percebo que dá muito certo e é agradável, né? Quando escolher, eu acredito muito que ele está muito mesmo atrelado àquilo que a gente se sente bem e aquilo que a gente precisa mudar em algo. Por exemplo, diante de uma determinada situação que a gente tem que lidar. E aí as nossas escolhas, eu acredito que elas devem estar mesmo ligadas àquilo. Eu já falei muito do sensitivo, né? Nós devemos ter o sensor. E é, por exemplo, assim, quando nós temos alguma situação na vida e aparece uma situação para lidar. E aí, quando que eu vou escolher? Eu vou escolher quando eu perceber, naquele outro fator que está acontecendo, tem que haver uma mudança em mim, alguma coisa, ou seja, aquela minha escolha vai me acrescentar algo ou vai me ajudar a evoluir em alguma coisa, sabe? Vai me amadurecer em alguma coisa. Por exemplo, as coisas acontecem na nossa vida e a gente precisa lidar com elas, né? Então, assim, sempre as escolhas elas vão requerer uma renúncia. E geralmente o que a gente vai escolher é aquilo que realmente nos sentimos bem, né? Vai nos dar uma intuição de paz, mas ao mesmo tempo aquilo vai gerar na gente um amadurecimento, um crescimento. Algumas coisas as pessoas falam que não são escolhas, por exemplo, consequências das coisas, né? Mas são sim. Nós fizemos uma escolha em algum momento da nossa vida e ela gerou uma consequência. Às vezes ela vai ser ruim, né? Às vezes ela vai ser uma consequência boa. Então vai depender de quê? Da forma como a gente vê cada coisa que acontece. Então tudo é escolha, ou seja, às vezes mesmo uma coisa ruim que acontece na nossa vida, direto ou indiretamente nós tivemos o poder de escolher como lidar com aquilo, sabe? Mesmo que, enfim, isso aqui eu ainda vou escrever sobre isso um pouquinho. Mesmo que a gente não entenda, mas tudo na vida que acontece com a gente, nós tivemos direto ou indiretamente uma escolha, tá? Ou seja, a escolha às vezes não foi da atitude em si, da ação, mas nós tivemos a escolha do que fazer com aquela situação, entenderam? Ou seja, quer dizer que eu escolho, por exemplo, uma coisa ruim, como vários temas que a gente tem, né? Abusos e outras situações, está repreendido, e assalto, essas coisas. Não, nós não escolhemos isso. Acontece, está repreendido, mas assim, quando eu falo de escolha também, questão de sensor, é o que fazer com algumas coisas que a gente não tem um domínio, mas que assim também a gente tem um poder de escolha de como gerenciar aqui, ó, de como gerir na nossa mente. Por mais difícil que seja, tudo na vida, a gente pode olhar para um lado positivo, né? A direção que a gente olha as coisas é muito importante, porque é isso que vai nos formar. O que nos forma não é as situações em si, ou seja, duas pessoas diferentes podem passar por um mesmo problema, por uma mesma situação, ou então por uma mesma experiência. E essas duas pessoas podem se transformar em pessoas totalmente diferentes, que é o que acontece. Por quê? É a forma que cada uma vai olhar. Algumas vão tirar pontos positivos e outras vão olhar só para o ponto negativo. Então, tudo na nossa vida é escolha. Tá? Se tem alguma coisa que a gente tem que mudar, por exemplo, uma situação que aconteceu não foi muito boa, a gente tem que mudar, nós devemos mudar o nosso olhar para aquilo tudo. Tá? A forma de ver, a forma de lidar com aquilo que tem que ser diferente. É preciso que seja diferente. Então, quando a gente vai passando por situações que a gente tem que administrar e tá difícil, nós devemos dar um olhar diferente e reverter aquilo, achar uma forma, né, de reverter tudo aquilo do jeito certo. E o jeito certo é o qual? Para mim, eu vou sentir isso, vou ter sensibilidade para isso. Você vai sentir e ter a sensibilidade, né? Então, em tudo na nossa vida, nós temos a escolha de olhar da forma que é a melhor forma.
Tá? É o nosso olhar que importa nas nossas escolhas e nas situações que acontecem. Nós escolhemos como olhar, tá bom? Então, beijo, tenha um dia abençoado. E à noite eu volto com outro vídeo complemento desse aqui, prometo. Tá? Fiquem com Deus e tenham mesmo um dia abençoado.